tudo bem? Estão aí? Bem-vindos? Vão dando o like aí. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o nosso dia, o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui com um ambiente um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer uma homenagem, falar daquela profecia de Isaías. Como é que aconteceu aquela profecia? Vamos só recordar como é que foi, já sabemos de cor, né? Quando ele fala só aquele versículo. Eu vou mandar um Salvador, porque sem um Salvador divino não terá salvação à humanidade. Porque Deus é Deus e um ser humano não repara a ofensa a Deus. E Deus, na sua misericórdia infinita, prepara um Salvador divino. E nós vamos ver como é que esse Salvador, como que aconteceu naquela profecia de Isaías. Eu vou dar um sinal a vocês de que ele chegou, que ele já está no meio de vocês. Uma virgem conceberá e dará à luz a um menino que se chamará Deus conosco. O sinal do Emanuel, do Deus conosco, do Salvador divino, é uma virgem que conceberá, porque esse Salvador, ele não vai depender de um pai terreno. Ele quer uma mãe, porque ele quer uma família como exemplo para a humanidade. Que lamentavelmente está muito esquecida essa família, a seriedade de uma família. O próprio Deus, para vir nos salvar, quis estar numa família. Porque ele pode tudo, mas ele quis estar numa família. E quem é essa virgem? Quem é essa mulher? Essa mulher santíssima, não é santa só, puríssima, castíssima, alegria do Pai. Quem é essa mulher? Eu quero agora convidar vocês para rezar comigo uma oração a ela, por aqueles que não creem nela. Tem muitos que não creem nessa mulher especial, predileta de Deus, que nunca pecou, que nunca fez a própria vontade, que passou pela prova como todo ser humano passa. Ela sendo a escolhida de Deus, Pai, para trazer para nós esse Salvador que é Deus. Ele preparou e ele declarou isso, e há tantos que não creem nessa mulher. A alegria de Deus. E como está diferente aqui, essa mulher, eu vou falar muita coisa que não está aqui, porque a Bíblia traz assim pouco sobre ela, mas o bastante para sabermos quem é essa mulher.
Quem é essa mulher que os anjos prostram diante dela? Não adoração. Não adoramos uma imagem, nem a ela. Como nossos irmãos confundem que nós temos imagem porque adoramos. Não. Essa mulher merece toda a nossa veneração. Nenhuma imagem nós adoramos. Nós vimos como foi o comportamento de Moisés, do que Deus falou lá no bezerro de ouro, porque era uma imagem que fizeram. Agora, não somos proibidos de fazer imagem, porque a imagem é para lembrarmos, sempre olhando para uma imagem das pessoas de Deus, que vêm de Deus, que são santos, que pecaram e foram contritos, nós veneramos. Mesmo Maria, a mãe do Filho e filha do Pai, esposa do Espírito Santo. Eles não são um? Eles são um. Tudo que um participa, cada um com a sua natureza distinta, eles são um, embora três. Mas tudo que um participa, todos participam. Portanto, essa mulher, ela foi escolhida, mas ela não deixou de passar pela prova. Quando a Deus a teve nas mãos, Ele escolheu os pais dela, humanos, porque ela é humana, um casal idoso, estéreis. Eles não tiveram filhos. Quem? Joaquim e Ana. Já falamos sobre isso um pouquinho, se eu não me engano, da última vez. Eles eram idosos e não tiveram filhos, mas nem pensavam que Deus tinha um plano maravilhoso para eles. Imagina o que Deus tinha preparado para eles. Tinha preparado para eles essa mulher. Pensem em cada coisa que eu falar sobre ela. Lembra que eu li um pequeno versículo na Bíblia que Deus fala que quando Ele nos teve nas mãos, Ele nos moldou como um oleiro molda um vaso. Quando Ele estava com ela, Ele deu todo o conhecimento. Não sabemos se foi tudo que era possível ela conhecer. Ele queria que ela conhecesse, Ele revelou a ela e Ele passou, ela enfrentou uma prova. Qual foi essa prova? Como todos nós passamos. Nem essa mulher predileta deixou de ser provada. O que o Senhor fez? O Deus Criador mostrou a ela, revelou a ela claramente o que era a vontade humana, e ela viu o que a vontade humana é capaz de fazer. E mostrou a vontade dele. Qual era a vontade dele? Para ela escolher. E ela escolheu a vontade dele, abominou, rejeitou terminantemente a vontade humana. Maria nunca fez a vontade dela.
Maria nunca pecou. Meus irmãos evangélicos, meditem mais na palavra de Deus, onde se fala dessa mulher. Para que vocês conheçam a verdade, que estão enganados. Eu até entendo e respeito, mas ela merece toda a nossa veneração. Se nossa mãe terrena, biológica, merece todo o nosso respeito e honra, imaginem essa mulher, que nunca pecou. E que já adianto a vocês, Maria não morreu. Maria não morreu. A morte é fruto do pecado. Maria nunca pecou. Ela não passou pela morte. Deus, o seu filho gerado em seu ventre, a levou com anjos em festa. E no céu foi preparada uma festa para receber essa mulher de corpo e alma e espírito. Maria está no céu de corpo, alma e espírito. Maria não morreu. Nas minhas buscas de conhecimento das coisas divinas e aprovadas, que estão corretamente, são corretamente reais, verdadeiras, como eu aprendi. E aprendi com ela mesma, porque Maria, por que eu mudei um pouquinho? Porque Maria visitou e visita até a humanidade de vez em quando, para dar profecias, para chamar atenção, porque ela nos tem, todos nós nos tornamos filhos dela. E nós vamos chegar lá onde o próprio Deus disse, ela é mãe de todos. E ela visita, fala aparecimento de Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, corredentora nossa, que aos poucos vamos conhecendo toda essa realidade, mais claramente, para quem não conhece. Sempre digo, né? Para quem não conhece, e para quem conhece, é uma meditação profunda que nos enche de Deus, da alegria de Deus, das bênçãos de Deus e dela. E nas visitas que ela faz ao mundo, que ela escolhe pessoas, geralmente crianças ou pessoas muito simples, ela se manifesta de várias, com roupas de cores diferentes. E a cor que mais predomina nas aparições dela, que está com ela, é branco e azul. Sempre se fala o manto azul de Maria Santíssima. O seu véu azul branco, o manto azul. Mas em determinados lugares não foi assim. Ela escolhe como, mas na maioria das vezes. Então nós consideramos assim, quando a gente fala, as cores da roupa que Maria se manifesta são geralmente branco e azul. Então a gente dedica essa cor a ela, essas cores. Por isso eu pus aqui, para que ninguém se esqueça.
Por exemplo, onde ela aparece, onde ela visita, ela escolhe um lugar para visitar, porque ela se preocupa com a humanidade e imagina a preocupação dela nos tempos em que vivemos. Ela escolhe, às vezes, o nome que ela quer ser chamada. E se ela não fala, dão um nome a ela do lugar onde ela apareceu. E ela tem, então, vários títulos, que tem pessoas que confundem com nomes. Muitos nomes, que são muitas pessoas. Maria é uma. Nós sabemos como ela apareceu, visitou Fátima, em Portugal. Ela não estava de branco e azul. E ali ela deu profecias, e não faz muito tempo, um século, né? Pouco mais disso de um século. E ela continua visitando. E tem muitos lugares que nós não sabemos. Porque primeiro precisa ter certeza se é ela mesmo. Porque o inimigo interfere até nessas coisas. Mas eu quero dizer, como foi, antes de falar dos títulos dela, se eu me esquecer, ela vai me lembrar. Eu quero falar dela na infância, quando ela fez a escolha por Deus, pela vontade de Deus. Ela é a alegria do Pai. Não tem uma mulher no mundo que alegra o Pai eterno, Deus, Criador perfeitíssimo do céu, que criou o céu e a terra, e são 3 pessoas, Trindade Santa. Não tem uma mulher que dê mais alegria, que deu e dê mais alegria a eles do que Maria, que se tornou sua própria mãe. Lembra que eu falei que quando ele esteve com ela nas mãos para colocá-la no ventre de Ana Santana, com o seu pai Joaquim? Mas ela é filha de Joaquim e Ana, porque ela é humana. Quando Deus a preparou para que Ana concebesse de Joaquim, essa mulher, essa criaturinha maravilhosa e santa, ela veio tendo conhecimento, mas muito conhecimento que Deus deu a ela. Quando ela nasceu, ela já conhecia muita coisa. Uma coisa Deus não revelou a ela, que fez até parte de mais uma prova, que ele a submeteu. Ele não disse que ela seria a mãe do Deus conosco. E quando ela era pequenininha, 3 anos, ela era completamente diferente. Primeiro, linda, lindamente, divinamente maravilhosa. E imagina a alegria desses pais idosos com essa filhinha nos braços. Mas ela tinha um voto de castidade. Jamais ia se casar, na cabecinha dela. Ela só faria a vontade de Deus. Nunca a vontade dela. E ela não fez. E vamos imaginar um pouquinho. É fácil não fazer a nossa vontade? Sabemos que tem que lutar por isso. Temos que lutar por isso. Mas Maria fez só
a vontade de Deus. Nunca fez vontade humana. Por favor, eu repito e confirmo em fontes verdadeiras. E essa parte dela ser pequenininha, eu conheci por ela mesma, que falou a uma mística, a uma jovem. A gente fala mística, quer dizer uma jovem muito pura, muito santa. Não significa que não peca, eu já disse que ninguém, só ela não pecou. Só ela de ser humano, Maria é humana, mas ela não pecou. Ela escolhe uma pessoa ou crianças, pessoas simples, para provar que uma pessoa simples não seria capaz de falar tudo aquilo que ela falou. Mas Deus não revelou a ela que ela seria, porque ela sabia que ia chegar o Deus conosco através de uma virgem. Mas não é por isso que ela quis. Ela quis ser virgem para agradar a Deus, para fazer só a vontade de Deus. E ainda pequenininha, com essa intenção, com esse desejo, com esse propósito, ela foi levada ao templo. As que escolhiam viver assim eram levadas desde pequenininha ao templo. Pensa os pais, deixá-la no templo para crescer tendo conhecimento de tudo que era de Deus. Mas eis que um dia, quando ela já está jovem, com 15 ou 16 anos, puríssima, castíssima, santíssima, ela é avisada que ela tem um pretendente para o matrimônio, para o casamento. Ela questiona? Não, porque ela confiava plenamente na providência de Deus. Nós vimos que quem duvida um pouquinho de Deus tem consequência. Existe um pecado que não tem perdão. É o chamado pecado contra o Espírito Santo. É quando eu duvido que Deus me perdoa. Se eu cometo um pecado grave, de repente aquilo me bate, uma contrição, mas eu penso assim, Deus não vai me perdoar. Isso é que não tem perdão. Deus é amor e nos perdoa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos lembrar do Salmo 50 de Davi. Davi acreditou piamente e suplicou. Me perdoe, Senhor. Acreditou piamente nele. Não devemos duvidar de Deus nunca, nunca, nunca. Do seu amor infinito. Só é justo e nos dá liberdade de escolha. Maria não questionou. E chegou o dia. E isso eu conheci através dela mesma, porque não está aqui. Vocês não vão encontrar aqui esses detalhes. Como eu disse, nem caberia aqui. Tanta coisa que Deus fez. Mas Maria colaborou visitando-nos de vez em quando e revelando mais coisas para nós. E o próprio Deus nos inspira, às vezes, nos revelando coisas que a gente tem certeza que é Deus. Por exemplo,
Eu tive certeza que Deus quis que eu falasse. E hoje eu disse a ele, eu quero falar da mãezinha como o Senhor deseja que a gente fale dela, como nós devemos sentir por ela. Ela é o nosso auxílio. Ela nos defende de Satanás, porque Satanás não pode nem falar o nome dela, de tanto que ele a odeia, porque ela é perfeita. Ela não cometeu um pecado. Ela pisa a sua cabeça, significa. Ela vence Satanás. E ele nem tenta nada, ele nem pode. Ele só fala o nome dela quando em situação extraordinária Deus permite que ele se manifeste a um que expulsa Satanás. Quando existe alguém que está precisando, que está com a interferência muito forte de Satanás, que precisa de ser expulsado, só pode ser um sacerdote. E muitas vezes ele não quer, ele nunca quer falar a verdade, porque ele é o pai da mentira. Mas a Maria, ele obedece. Quando Maria diz a ele, responda a verdade. Ele é obrigado a falar. E ele fala a verdade. Chamamos o exorcista, que expulsa o demônio. E ele fala, quando ele fala a verdade, quando ele é perguntado, quando ele está oprimindo uma pessoa, Maria obriga ele a falar a verdade. Ela dá uma ordem a ele e ele é obrigado a obedecer. E como continuou então? Ela foi para casa, não tenho certeza absoluta, mas acho que sim, preciso confirmar. Que aí ela foi para casa. Ou ela continuou no templo, até o tempo do casamento. Porque ela falou, é Deus que sabe, é a vontade de Deus. Senão não teria acontecido isso. Senão eu não teria esse pretendente. É a vontade de Deus, então pronto. Ele resolve. Imagina a gente chegar a um ponto que tudo a gente fala assim, não, Deus resolve, Deus me inspira, Deus me mostra a verdade. Eu não vou ficar enganada. É assim que nós temos que falar com o Senhor. Não me deixe enganada, Senhor. Eu quero só a verdade, encontrar a verdade. E é isso que nós estamos procurando, a verdade. E aqui no Novo Testamento conheceremos essa verdade profundamente. Mas vamos ver essa revelação que eu tive dela mesma, que falou a uma mística. Chegou o dia do pretendente dela ir conhecê-la e estar com ela. E todos eles, Maria, José, nós já sabemos que é seu esposo, são todos descendentes de Davi, viu? São descendentes de Davi. O Deus conosco nasceu de uma descendente de Davi. O pai, não, porque ela não dependeu do pai terreno. Só mãe. E como aconteceu isso? Chegou um dado momento, foi tudo explicado aos dois, ele chegou, com certeza ele se apaixonou por ela, que era maravilhosa, linda. Deixaram os dois a sós para os últimos detalhes do casamento. E ali Maria revelou ao futuro esposo do seu voto. E ele também fez o voto de castidade.
nos casaremos e viveremos na castidade perfeita. Nunca nos conheceremos. Lembra que na palavra de Deus, o conhecer do esposo à esposa é ter vida conjugal, no casamento, abençoado por Deus. Mas ele concordou em ser o esposo casto, castíssimo, como ela. Mas naquele tempo, quando se casavam, eles se casavam, como hoje tem assim, noivado, né? Quando se escolhe aí o casal que se apaixona e querem formar sua família e é de Deus, marca o casamento para ser abençoado, primeiro são noivos, né? E tem um tempo marcado que eles marcam para ficar noivos. Naquele tempo, casavam-se, mas não viviam juntos um ano. Ela viveria na casa dela e ele na casa dele, esposos, mas não coabitavam durante um ano. Não viviam juntos durante um ano. Foram castos só esse ano? Não. Não. Foi sempre. Foi sempre. Deus conosco é filho gerado no seio de Maria Virgem, antes, durante e depois do parto. E nós vamos ver esses detalhes todos, como foi ela mesma falando para essa mística, como foi esse dia. Mas agora eu quero dizer ainda a vocês um detalhe, se dá tempo, né? Se não fica muito longo, um detalhe que eu quero passar para vocês antes de continuar, que tem muito a falar dessa criaturinha maravilhosa que é a Maria, que é a nossa protetora. Maria tinha uma prima chamada Isabel. Eu vou ficar indo e voltando. Primeiro eu quero dizer, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos. Os evangelhos são palavras que o Deus conosco, quando estava conosco como homem, porque ele nasceu de uma mulher para ser homem, para poder nos salvar sem deixar de ser Deus. Por favor, não confundam isso. Ele nasceu de uma mulher para ser homem, sem deixar de ser Deus. Ela é mãe de Deus ou não é? Como nossos irmãos separados não creem nisso? Nós vamos ter oportunidades de conhecer as provas da mãe de Deus. Maria tinha uma prima Isabel, seu marido era Zacarias. Ela também, Deus usava esses casais que eram muito voltados para ele, eram justos, viviam com Deus, andavam com Deus, para ser sinal, porque quando era estéril, estavam idosos, não podiam ter filhos. Então era um sinal. Era um sinal de algo extraordinário que só vem de Deus. Tanto a mãe, Ana e Joaquim, os pais de Maria, também eram estéreis e teve a filhinha maravilhosa, a quem devemos toda a veneração.
Isabel, sua prima, e Zacarias eram idosos e estéreis. De repente, Isabel fica grávida. Por vontade de Deus, só Deus, né? A prima de Maria fica grávida na velhice. De quem ela ficou? Ela ficou grávida do precursor do Deus conosco, daquele que ia preparar para o povo receber o Deus conosco. Então ela ficou antes grávida. Só que Zacarias duvidou da gravidez de Isabel. Duvidou de Deus. E por isso, ele não falou. Ele ficou sem fala. Depois nós falamos com mais detalhe, quando a gente chegar lá, porque eu quero voltar em Maria. Ele ficou sem poder falar durante 9 meses, porque ele duvidou do poder de Deus, da vontade de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Isabel esperava o maior profeta que existiu. O maior profeta. Zacarias, por causa da idade, duvidou. Não é possível que você esteja grávida. E por isso, ele ficou sem falar até o filho de Isabel nascer. Aí ele voltou a falar. Um homem justo. E ele ofereceu tudo para Deus com certeza. Ele reconheceu o que ele fez, ele duvidou. Não duvidemos de Deus jamais, da sua bondade, do seu desejo de nos salvar, do seu amor, do desejo que nós voltemos para Ele e não demos força à nossa vontade quando ela é inimiga nossa. Vamos obedecer à nossa vontade quando ela for de Deus, fazer todo o esforço. E quando não conseguimos, Ele vai nos ensinar como fazer ainda, porque tudo Ele providencia para nós, para não nos perder. Mas somos livres. Ele vai sempre respeitar a nossa liberdade. Um belo dia ela está em oração no seu quarto. Ela mesma contou isso a uma mística verdadeira. Aparece-lhe um anjo. Nós não vemos o nosso anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo. Quando Deus nos cria, Ele nos dá um anjo para cuidar de nós até chegar a Ele. Ele só nos abandona quando a gente escolhe o inferno. Para lá Ele não vai. Imagina a tristeza do nosso anjo da guarda. Fale muito com o seu anjo. O anjo da guarda que Deus nos deu é para nos ajudar. E como o meu me ajuda? E como eu tenho testemunhas de pessoas que falam que o anjo da guarda ajuda? Deus nos deu para Ele nos ajudar. Olha que honra, mas nós não podemos ver. Maria, a única que podia, sempre pôde ver. Maria ia ao céu de vez em quando. E ela está rezando e aparece um anjo. Qual anjo? O arcanjo. Aliás, eu vou pôr nos comentários depois a hierarquia dos anjos.
a hierarquia de conhecimento. Lembra que eu disse, né? A hierarquia, 9 coros de anjo na hierarquia de conhecimento. Quem apareceu? Quem é aquele que Deus escolheu para dar um aviso, visitar Maria, visitar a quem ele quisesse, porque no final o esposo de Maria, vamos agora, já que eles estão casados. Eles já estão casados. Por isso o anjo, arcanjo Gabriel, aparece para ela o arcanjo Gabriel, um anjo de luz que iluminou todo o quarto. Ela, só ela é preparada para isso. Imagina um anjo é luz. Anjo de Deus, espírito puro, perfeitíssimo. Um anjo é puro espírito. Nós não podemos ver o nosso anjo, mas ele nunca nos abandona. Nem doente, nem quando sai, nem quando viaja, nem quando dorme. Ele está conosco. Onde será que ele não vai conosco? Quando nós vamos em lugar de pecado. Aí ele fica de fora esperando. Então a gente vai ter oportunidade ainda de falar muito sobre isso. Porque tudo de uma vez, como eu já disse, quem não conhece, acaba. Porque eu tenho muita revelação que eu busco da própria mãezinha, que falou a uma jovem, e é a pura verdade, porque é aprovado. Quando o anjo chega para ela, eu vou ler aqui como foi isso. O arcanjo Gabriel. A anunciação do nascimento de Jesus, Deus conosco, Messias. O momento que ele vem anunciar e acaba sendo uma prova, porque Maria estava casada com José, mas ainda faltava 1 ano para conviverem na mesma casa, era o costume. Mas o anjo só ia falar, anunciar o nascimento de uma virgem, mas que era casada. Não é? Deus quer filhos, que demos filhos a eles dentro do casamento, nas bênçãos dele. E Maria, como anjo, vamos ler então aqui, para ver se dá tempo, né? E depois eu tenho que ver o que eu falei, para a gente ficar indo e voltando para ver os detalhes, que é muito importante esse início do Novo Testamento, que depois nós vamos nos envolver com esse Deus conosco. 4 evangelhos que só ele fala, que é ele que fala, que é ele que fala no meio de nós como um homem, mas é Deus. Nesse momento, eu queria convidar vocês para rezar uma Ave Maria por aqueles que não creem nela, que não a veneram, que não acreditam que ela está de corpo e alma no céu, que não acreditam que ela é mãe de Deus, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós devemos chamá-la para nos assistir no nosso momento
final, onde nós vamos encontrar o reino de Deus. E se tivermos, com certeza vamos ter que nos purificar, mas vamos felizes para a purificação, porque teremos o céu à vista, teremos visto Deus, Trindade Santa. Pedir auxílio a ela, ao nosso anjo da guarda e principalmente ao nosso Senhor, ao Deus conosco, que veio só para completar o projeto de salvação para nós. Senão não teríamos salvação. Vamos ver como é que foi essa chegada do arcanjo Gabriel para falar com ela que estava rezando. E foi, imagina como foi, ela linda, maravilhosa. O arcanjo chega e enche o ambiente, o quarto de luz. No 6º mês, o arcanjo Gabriel, aqui na Bíblia está anjo, mas ele é arcanjo, foi enviado por Deus, é o Evangelho São Lucas, viu? Segundo São Lucas. São 4 evangelhos. Nós estamos no Lucas, eu vou ler Lucas, depois eu volto lá em Mateus, que tem também. Então é Mateus, Lucas, Marcos e João. São 4 evangelhos que o próprio Jesus, quando ele próprio estava aqui no meio de nós. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, o arcanjo Gabriel, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, casada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O que significa? Descendente de Davi, do rei Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe. O anjo prostrou diante dela e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Vamos pensar nessa saudação, ave. Fala ave de frente para trás. Da Eva. Contrário de Eva é Ave Maria. Eva não correspondeu. Está no céu, pobre Eva. Se arrependeu, sofreu, está no céu. Mas Maria é ave. E o anjo então diz: o Senhor, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Na hora ela só pensou: que será que significa? Que esse Deus maravilhoso que eu adoro, que eu pertenço a Ele, tem para mim? Manda um arcanjo me falar. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Imagine Maria, casada, com votos, ambos, ela e o esposo, de castidade. Ela escuta o anjo falar: conceberás e darás à luz um filho que se chamará Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, Pai eterno, Criador do céu e da terra. E será filho do Altíssimo.
Será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, o Deus conosco. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Porque pai? Descendente. Porque Maria, seus pais, José, embora pai adotivo, eram o esposo dela, eles eram descendentes. Lembra que eu falei? Davi foi o principal rei do povo de Deus, o mais importante. Então aqui ele fala, Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, quer dizer, jamais terá outro rei. Ele é o rei para sempre. Ele é Deus, ele é rei, ele é Senhor, ele é tudo. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo. Só essa pergunta ela fez. Como se fará isso? Pois não conheço homem. Só essa pergunta ela quis saber. Conhecer, eu já disse. O que é conhecer na palavra de Deus? Viver vida conjugal, marido e mulher. Então ela só quis saber como é que vai ser se eu não conheço o homem. E o que o anjo fala? Respondeu-lhe o arcanjo Gabriel. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, descerá sobre ti, e a força do Altíssimo, Criador, né, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, envolvido com Maria. Por isso eu digo, Maria foi inserida na Trindade Santa. Filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, porque foi por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus no seu ventre. Foi por obra dele. E o que foi que Maria respondeu? Maria questionou que ela não conhecia homem. Não, ele falou que é o Espírito Santo. Pronto. Deus, para ela, era em tudo e tudo ele providenciaria, e nenhum medo e nenhum temor ela teve. Também Isabel, tua parenta, aí o anjo Gabriel, o arcanjo, contou a ela não sabia, que a prima dela, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Maria não sabia, Isabel morava um pouco longe. E já está no 6º mês. Portanto, Maria ficou grávida e Isabel já esperava o maior profeta, aquele que prepararia o povo para acolher o Deus conosco. Já estava de 6 meses, estava faltando 3, né? Estava faltando 3 meses para Isabel ter o seu filho e Maria completaria. Ela estava começando agora a gravidez, estava grávida agora, né? Ela precisava 9 meses, Isabel já faltava 3. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, Isabel, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Outras traduções têm eis aqui a escrava do Senhor. Faz em mim o Deus, o meu Deus Criador, faz em mim a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela disse isso,
Imediatamente, o Deus conosco estava em seu ventre. Foi outra prova. Ela não questionou nada. Deus não disse, o anjo não falou para ela que era para ela contar, ó, sou eu a virgem, estou esperando o Deus conosco. Não. A simplicidade puríssima, a humildade puríssima. Deus não avisou, ela é a virgem do silêncio. Ela fala o que Deus quer. Ela falava o que Deus queria. E o que ela faz? Como o anjo, como ela disse, né? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela já estava com o próprio Deus em seu ventre. Pensa bem. Ela estava uma jovem, no máximo 16 anos, com Deus conosco no ventre. Mas ela escutou do anjo que a Isabel, idosa, estava grávida e no 6º mês. Sabe o que ela fez? Só pensou numa coisa: vou ajudar minha prima. Ela é idosa e ela está para ter, falta poucos meses. Saiu pelas montanhas e foi ajudar Isabel. Ela só pensou nisso, em adorar para sempre quem ela trazia no ventre e ajudar a sua prima. E quando ela chegou lá, depois eu volto aqui. Eu vou ler só até aqui, que depois nós continuamos aqui. A Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Pronto, ela deu a resposta que Deus queria, porque ele não forçou. Ele não forçou, ele disse assim, eis que conceberás. E ficou esperando. E ela só quis entender como vai acontecer. Ele falou, o Espírito Santo descerá sobre ti. Ela disse, sim. O sim de Maria. Quando ela disse, faça-se em mim o que Deus quer, o anjo se afastou. E ela só preocupou em ajudar na sua humildade, no seu silêncio, a sua prima Isabel, que já era idosa. O esposo estava sem falar, porque duvidou. E quando ela chegou lá, Isabel falou lindo. Falou lindo. Quando ela viu a prima jovem chegando, ela teve a anúncia, ela teve um aviso, ela sentiu uma revelação do Espírito Santo que ela era a virgem que as esperava. Maria não falou. O Espírito Santo revelou a Isabel que ela era a virgem. Ela só fala, vou falar só isso. Ela fala assim, onde me vem a honra de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela já sentiu, porque ela trazia no ventre o maior profeta, Santa Isabel, que era para preparar o povo para receber o Deus conosco, que vinha logo depois dele, né? 9 meses depois ele estaria. Aí nós vamos ver tudo isso, é impossível deixar esses detalhes. Quem sabe, quem não sabe, vamos meditar. E Maria ficou com Isabel 3 meses, até que nascesse o João Batista, o maior profeta, o que prepararia o povo para receber o Deus conosco. Então, para não estender muito e a gente esquecer, eu tenho que marcar o que eu falei, porque eu vou ficar indo e voltando nos momentos
mais importantes e seguidos. Porque aí, quando Isabel acolhe Maria da maneira como ela acolheu, Maria cantou, o rezou, o Magnificat. Então fica mais fácil para eu guardar. Estamos no Magnífico, no Magnificat, que significa canto de Maria em latim. Primeiro canto de Ana, lá do Antigo Testamento. Maria repetiu. Nós vamos depois rezar, e se vocês puderem, já rezar em casa. Ou deixar para a próxima vez, com toda a recepção que Isabel deu a ela. Ela ajudou Isabel uns 3 meses. Ela percebeu que o Espírito Santo revelou a Isabel, porque não foi ela, ela não disse a ninguém. A ninguém. Nós vamos ver a próxima vez. Ela sofria pensando no esposo, como ele a receberia, porque ela não falaria, porque Deus não disse para ela falar. E ela enfrentaria qualquer coisa em nome da vontade de Deus. Então ela só fez a vontade de Deus. Vamos pedir a ela nesse momento que ela nos ajude a ter essa confiança plena, essa esperança plena da providência divina. Porque ela sabia, tudo ele vai providenciar. Não precisa de mim para nada, eu faço a vontade dele. Ele providencia tudo. Vamos aprender com ela, vamos honrá-la, vamos venerá-la. Não essa imagem que está aqui, essa imagem é para a gente lembrar dela. Essa imagem é para a gente lembrar. Não estamos adorando imagem, não, estamos lembrando, venerando. E depois eu falarei vários títulos que ela recebe, né? Tem que lembrar dos títulos que ela recebeu, que ela recebe quando ela visita a humanidade porque ela se preocupa conosco, porque ela se preocupa com o que o inimigo faz com a humanidade. Ela se preocupa com a vontade da humanidade porque ela conheceu a vontade humana. Ela viu o que faz a vontade humana. Então ela é preocupada. Ela vem, visita, dá aviso, profecia, ensina. E nós vamos aprender muito com ela a adorar a Santíssima Trindade. Deus conosco, ela vai nos ajudar a conhecê-lo muito bem quando ele estiver já visto pelo povo que o esperava. Há séculos esperava. E ela, que desejava ser a escrava, a empregada da virgem que seria a mãe dele, de repente é ela. Glória ao Senhor por Nossa Senhora. Até a próxima, dá seu like. Fiquem, meditem nisso que vocês ouviram, de novidade que aqui não está, só anunciação. Até quinta-feira, espero vocês na providência divina que Deus toca o coração de cada um.